E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nota 10, alegria. Nosso curso está dando sequência e na última semana a gente conversou e pudemos visualizar nos nossos vídeos como que a gente faz a avaliação de aprumos, a orientação dos membros do cavalo em relação aos seus aprumos, a sua classificação de aprumos. No nosso vídeo aula de hoje, o nosso objetivo é falar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais sobre a avaliação específica do dígito do cavalo. Morfológica, avaliação morfológica específica do dígito do cavalo. E aí vocês viram na apostila, tiveram a oportunidade de ler lá, que essa avaliação ela é denominada avaliação do eixo podofalângico. O que é esse eixo podofalângico? Nada mais, nada menos que esse alinhamento que acontece entre as três falanges. Terceira falange, segunda e primeira. Tá? De um ponto de vista mais prático, mesmo a gente estando dentro do estúdio, num ponto de vista mais prático, eu gosto de costumo orientar as pessoas a fazerem essa avaliação do eixo podofalângico da seguinte forma. A gente pega um instrumento conhecido como grosa, que a gente vai discutir, ou muitos de vocês já conhecem, né? E a gente, aqui, esse membro ele está em cima da mesa, em geral, quando a gente for fazer o cavalo, o membro vai estar no solo, no apoio natural do cavalo, né? Então a gente acaba tendo que se agachar próximo ao cavalo, né? E pede um auxiliar, pede uma pessoa para colocar essa grosa posicionada dessa maneira, seguindo um alinhamento dessa região que a gente discutiu, mais acima do casco, que é a quartela. Então, dividindo a quartela no meio, e aí para isso a grosa é uma ferramenta bacana, dividindo a região da quartela no meio, a gente cria o eixo das três falanges. E aí quando a gente está mais agachado, ou vocês que estão aí no vídeo, a uma distância do equino de em torno de 3 a 4 metros, a gente consegue observar, estando localizado em paralelo com essa grosa, a gente consegue comparar o alinhamento dessas três falanges, que está simbolizado aqui pela grosa, com o alinhamento da superfície dorsal da muralha do casco e a superfície palmar ou plantar, que a gente denomina, ou a parte de trás do casco, ou na região dos talões. Essas três linhas, elas, no cavalo perfeito, vejam bem, que não existe, é muito claro, mas no cavalo mais uniforme morfologicamente, essas três linhas, elas localizam-se paralelas uma à outra, ok? E aí a gente vem para o quadro para entender melhor o que acontece, como a gente viu na apostila, quando essa linha ou quando as proporções elas estão alteradas ou inadequadas. Nessa imagem superior, seria de um cavalo com o seu eixo podofalângico normal, ou seja, sem alteração. Por que eu digo que esse eixo podofalângico ele está sem alteração? Vejam bem, essa linha vermelha, ela representa a grosa, ok? E se traçarmos uma linha na região da pinça dorsal, e também uma linha na região dos talões, a gente observa que há paralelismo entre as três linhas. Esse casco, a gente costuma dizer que é um casco que está adequadamente uniforme a sua distribuição. Tranquilo? Situações atípicas ou relacionadas à alteração, que nos preocupam e que aí podem ou não serem melhoradas com o casqueamento. Por que podem ou não? Dependendo de como a gente casquear ou como a gente ferrar esse animal, a gente pode exacerbar ainda mais este problema. Esse cavalo do meio é o cavalo que a gente chama que tem o casco achinelado. O que é um casco achinelado? Nada mais, nada menos, vocês estão vendo pelo próprio desenho, que a região de pinça desse cavalo, ela está muito crescida. Ela está exacerbadamente crescida, em comparação à região dos quartos
e a região dos talões. E quando a gente faz a mesma comparação que a gente fez aqui em cima, e vejam bem, aqui essa linha vermelha seria como se fosse a grossa, a gente vem e faz a comparação da superfície dorsal da região da pinça e da superfície palmar ou plantar ou dos talões, a gente observa que essas linhas não têm o mesmo paralelismo. E nesse ponto aqui, cria-se uma angulação. Essa angulação, observem vocês, ela está deslocada para trás. É o que a gente viu na apostila, quando a gente chama de o casco achinelado, que possui o eixo podofalângico ou podofalangiano deslocado ou quebrado para trás. Tranquilo? Esse cavalo, gente, que tem essa pinça mais crescida em relação às demais partes do casco, principalmente na região da muralha, ele anda ou ele se locomove como um ser humano com um pé de pato. Ele tem que fazer um esforço para levantar os membros e se locomover. Obviamente que o cavalo não fala. Então, como ele não fala, ele não explicita para a gente que está passando essa dificuldade. Mas, quando a gente observa ele, por uma vista lateral, esse animal que possui o eixo podofalângico deslocado ou quebrado para trás, ele faz um esforço muito grande para poder se locomover e se movimentar. Além disso, a outra opção que a gente tem de alteração presente, quando a gente avalia o eixo podofalângico ou eixo podofalangiano, é o casco que a gente chama encastelado. Esse encastelado vem de castelo, ou seja, de uma muralha grande, como se fosse um formato de castelo. Esse casco encastelado em geral, quando a gente observa, fazendo as mesmas três linhas na muralha da pinça dorsal e na região palmar ou plantar, a gente observa que não há congruência, ou seja, paralelismo entre as três linhas. E quando vamos observar a linha do eixo podofalângico, ela cria um ponto de quebra também. Só que esse ponto de quebra, ou o ângulo do eixo, ele é deslocado para frente ou o eixo quebrado para frente. Uma característica que diferencia o casco do cavalo encastelado em relação ao casco do cavalo achinelado é que o cavalo encastelado ele tem muito mais talão. Ou seja, o talão dele cresceu e aí por isso a muralha ficou num formato de encastelado ou de castelo. Não necessariamente a gente não vai discutir a origem desses problemas, mas que são diversos, ok? Mas uma característica desse casco encastelado, que isso é o que importa pra gente aqui, é que eles possuem área de talão muito maior em relação à área de pinça, ok? E quando a gente, voltando aqui, ó, quando a gente fala do casco achinelado, esse cavalo ele tem muito mais área de pinça. Isso, gente, essas características já norteia pra gente aonde que a gente tem que trabalhar na hora de fazer o casqueamento. Ou quais áreas que eu tenho que tirar mais ou tirar menos. Ok? Essa avaliação do eixo podofalângico, ela é crucial. Por quê? Como a gente discutiu no capítulo 2, as funções do casco, do dígito do equino, que são de absorver ou de amortiguar o impacto, quando a gente tem indivíduos ou equídeos com esse eixo alterado, essa distribuição do impacto ela não ocorre uniformemente. E aí, ao longo do tempo, esse cavalo ele vai ter problemas no sistema locomotor dele. Tá ok? Dica que a gente não pode esquecer, para a gente recapitular. Paralelismo entre o eixo podofalângico, a linha da superfície dorsal do casco e a linha dos talões. Esse paralelismo atribui-se a um cavalo com eixo podofalângico normal ou dentro da normalidade.
Eixo quebrado para trás é o casco achinelado, uma característica, área de pinça grande, mais exacerbada. E o casco do cavalo encastelado, ou o eixo deslocado para frente ou quebrado para frente, uma característica do casco, da muralha do casco desse cavalo é uma área de talão mais exacerbada, mais crescida. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula, então, a gente vai falar detalhadamente sobre as ferramentas utilizadas para fazer o casqueamento e o ferrajamento básico, ou seja, as ferramentas que o ferrador precisa ter e saber como utilizá-las principalmente. Tá bom? Foi bom estar com vocês aqui hoje, a gente se vê na próxima videoaula semana que vem. Um abraço!